Olá, criança do quarto ano. E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo também tá tudo bem, né? Agradecer ao Papai do Céu por mais um vídeo aula com vocês, tá? Estão se cuidando direitinho? Ótimo. Crianças, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que foram dados para vocês, dos assuntos que foram dados, tá? Preste bastante atenção, tá? Vocês vão abrir a página 66, né? Vocês lembram daquela aula que eu botei dos boias frias, né? Dos canavieiros, né? As dificuldades que eles passam, né? Os problemas que eles têm, né? Muitos não têm carteira assinada, né? Trabalho sem carteira assinada. Bom, se vocês puderem, vocês dêem uma revisada também no vídeo aula que eu dei sobre os boias frias, tá lembrada? Isso, criança. Vou dar uma explicação aqui para vocês, né? Com o tema o problemas rurais, a má distribuição de terra que gera problemas sociais no campo e na cidade. Vocês lembram? Os agricultores que não têm terra, né? Alguns trabalhadores podem ser dono da terra como proprietários e outros que só alugam, né? O arrendatário, o que aluga ou trabalha em troca de salário assalariado. O assalariado ele pode ser pensionista ou diarista, tá bom, meus amores? O trabalhador mensalista recebe um salário no fim do mês e o diarista recebe pagamento por dia de trabalho. Quero que vocês prestem bastante atenção a essa aula, estude, certo, crianças? Vocês prestem atenção também ao vídeo aula que já foi dado sobre os boia fria, que foi no dia 8/6, esse vídeo aula, tá bom? Tá lá no YouTube, quem quiser assistir de novo, assista novamente essa aula, que foi no dia 8/6, tá? Aí com a página 67 tem pergunta, né? Qual dos problemas enfrentados pelos boias frias vocês consideram o mais difícil? Por quê? Aí tem na página 66, com base no que você leu, que está no texto, responda. Quais são as características dos trabalhadores de boias frias? Começam a estudar, tá bom, meus amores? Isso, estudar novamente, que vai ter depois, não agora, uma atividade de revisão para vocês, tá bom? Aí na página 68, 15/6, os alimentos na mesa do brasileiro, né? Também teve outra explicação, grande parte dos primeiros alimentos que consumimos vem do campo, né? Agora vamos ver alguns como são cultivados dos produtos que fazem parte da alimentação. Como eu falei, que alguns que saem da agricultura, do campo rural, passa para a industrialização, né? Conforme eu já dei a aula, alguns alimentos são industrializados, né? Como os tomates, o leite, o feijão, o arroz. Alguns passam por uma industrialização, né? Tem o feijão enlatado também, né, crianças? E passam para ser vendido na zona urbana para comercialização dos consumidores. Vocês estão lembrados disso, certo? E lembro também que eu pedi para vocês fazerem uma pirâmide alimentar do que vocês têm o costume de consumir para a saúde de vocês, né? Correto? Tá na página 68 e a página 69. Agora, os principais produtos do campo. Essa aula está muito gratificante, muito boa, né, crianças? Que eu falei para vocês sobre o feijão, as cores, a qualidade, para que serve o feijão, serve para muitas coisas, né? Que são os principais produtos do campo, da página 70. Como nós falamos, o feijão, é difícil afirmar com exatidão a origem do feijão, por causa da variedade de nomes que europeus. Os africanos e indígenas brasileiros davam a diferente espécie a esses produtos.
Assim, não podemos dizer exatamente quais foram os primeiros povos que plantaram e consumiram o feijão, tá bom? O que se sabe é que ele já era plantado e consumido na América antes da chegada dos europeus. Como eu também dei um vídeo aula falando sobre feijão, né, os seus benefícios, e também falei da feijoada, do feijão preto, do feijão branco, do mulatinho. Lembram, crianças, dessas aulas? De acordo com o dado do IBGE 2012, os principais estados produtores do feijão eram Paraná, Minas Gerais e Goiás. Estão lembrados, meus amores? Agora, crianças, nós vamos falar do arroz, que eu também passei um vídeo aula para vocês, que foi no dia 6/7. Estão lembradas? Na página 71. Isso, crianças. Eu falei que o arroz não era cultivado aqui antes da chegada dos portugueses. Esse cereal ele veio provavelmente da Índia. Passei um vídeo aula para vocês. Se vocês quiserem rever o vídeo, entre no YouTube e vocês vão ter novamente essa aula falando sobre o feijão e sobre o arroz, né? Diferente do Brasil e de muitos países da Ásia, o arroz era consumido quase diariamente na Europa e não é habitual o produto que acompanha a maioria dos pratos, né? Certo, crianças, né? Depois nós vimos a batata inglesa, que eu também botei um vídeo falando sobre ele, né? Ela é originária da América, embora hoje o continente americano não seja grande produto nem o maior consumidor do tubérculo, que a batata é chamada de tubérculo, né? No Brasil, em 2012, os maiores produtores da batata inglesa eram os estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, segundo o IBGE, né? Aí tem pergunta como a batata é consumida na casa, que eu pedi para vocês responderem naquela aula, né? Certo, crianças? Que a batata inglesa ela foi dada na aula dia 13/7, lembra? Aí nós vamos para a mandioca, isso, outro produto agrícola que falamos na aula de vocês, né? No Brasil, a mandioca recebe outro nome como macaxeira, como aipim, de acordo com a região. Com esses produtos são feitos mais diferentes pratos, como tapioca, farofas e bolos. E outros pratos também, tá? Bolinho de macaxeira, né? Se lembram? A mandioca ela é nativa do Brasil e é constituída à base de alimentação indígena. Os povos indígenas consomem também, tá? Essa grande raiz, tá? Portanto, é mais aspecto cultural que herdamos dos povos indígena em nosso cotidiano, para a nossa mesa, a nossa alimentação, como a farinha também, o beiju, certo, criança? A mandioca, ela é cultivada em todo o território do Brasil. Os principais estados produtos em 2012 eram Pará e Paraná, de acordo com o dado do IBGE, meus amores. Lembram disso? E passei um vídeo aula falando sobre a mandioca. Volta o vídeo novamente lá, pessoal, tá no YouTube, tá bom? Depois entramos no trigo, certo? O pão é feito de trigo, o bolo, o biscoito, né? Vários tipos de comida feita com a farinha de trigo. Ele é industrializado e transformado em farinhas usadas como ingrediente de massas, doces, bolos e muito mais. Estão lembrados, criança? Por se tratar de uma planta que se adapta melhor ao clima frio, o trigo foi muito importante plantado apenas no sul do Brasil, tá? Certo, crianças? Foi outro produto do campo que nós demos. Agora nós entramos com a banana, lembra? A banana é uma fruta muito conhecida e bastante consumida por nós, brasileiros. Sabe-se que ela já existia no Brasil desde a chegada dos portugueses. No entanto, acredita-se que seja originária da Ásia. Passei um vídeo também falando sobre a banana, para que ela serve, né? Serve para muitas coisas, né? E evita também, inclusive, muitos tipos de doença. Lembram, crianças? Bom,
Espero que vocês tenham entendido, né? Esses vídeos se encontram no YouTube do Eike. Se vocês quiserem rever, vocês voltam lá no YouTube, preste bastante atenção, né? Certo, crianças? Para poder fazer as revisões de vocês. Um beijo imenso da tia Mônica. Tchau, tchau. E até a próxima, se Deus quiser. Beijo, crianças.